Em Filipenses capítulo 4, nós vamos compartilhar um pouco da palavra. Vou tentar ser breve. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do 1 ao 9. Amém aí, queridos? Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo, no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que aprendeste, o que recebeste e o que ouviste de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, esta é a tua palavra, Senhor, fala conosco, que o teu Espírito Santo ministre em nós, ministre sobre nós, Senhor, a tua palavra. Nós queremos, precisamos, Senhor, da tua porção desta noite sobre nós, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Paulo aqui está escrevendo aos Filipenses essas palavras aqui que nós lemos. E Paulo, ele estava em prisão domiciliar quando ele escreveu essa carta. Paulo estava próximo de ser julgado e muito provavelmente condenado. E estava até correndo risco de ser condenado à pena de morte. E aí, eu pensei o seguinte, e convido vocês a pensar comigo também. Como que Paulo, estando prestes a ter a sua cabeça a prêmio, ele escreve para os irmãos e fala, irmãos, não andeis ansiosos. Não andem ansiosos. E ele fala, não andem ansiosos pelo quê? Por nada. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por pequenas coisas e grandes coisas. Não andem ansiosos, ele diz. E aí eu fiquei pensando, mas como? Que lugar é esse que Paulo achou? Que lugar é esse que Paulo alcançou dentro do seu espírito e na sua alma? Dele estar prestes a morrer. E ele diz isso, não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela é um excesso de preocupação. A ansiedade, ela traz sofrimento físico e psíquico. A Lívia falou aqui alguns sintomas que ela teve. A ansiedade excessiva, e o que Paulo está falando não é que nós nunca vamos ficar ansiosos. Nós temos uma dose de ansiedade em nós. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quando nós vamos fazer uma prova, quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, quando o médico vai lá e ele pede um exame para você para investigar alguma coisa, estas coisas na nossa vida, elas geram uma certa ansiedade, mas nós ficamos ansiosos e voltamos ao nosso estado normal. Paulo está falando aqui, não andem, não estejam continuamente, não vivam, não gaste o seu tempo com preocupações excessivas, não dedique a sua vida a se preocupar, a se ansiar, a se angustiar pelas pequenas e nem pelas grandes coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que lugar é esse que Paulo estava? No esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente, debaixo das suas asas, é o lugar que Paulo encontrou. Ele achou esse lugar dentro dele, ele achou esse lugar em Deus, para que ele pudesse dizer, em frente à morte, em frente a algo que com justificativa geraria tantas angústias no seu coração, mas ele achou esse lugar, e um lugar onde ele pode dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. É incrível isso. A ansiedade, ela nada mais é do que o excesso de preocupação com o futuro, de coisas que podem acontecer. A gente se anseia. O que será? Será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter bebida? Será que meu filho vai passar na faculdade? Será que eu vou ter dinheiro? Será? Tantas coisas que trazem angústia na nossa vida. E assim como Paulo, ele veio nos ensinar e falar, não andem ansiosos por coisa alguma, Jesus também falou isso, em algum momento ensinando os discípulos, e nós vamos ler lá em Lucas, abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 12, a partir do 22. Lucas 12. Versículo 22 diz assim, disse Jesus aos seus discípulos, não estejam ansiosos pela vossa vida, com o que vão comer, nem pelo corpo, sobre o que vocês vão vestir. A vida é mais do que a comida, o corpo é mais do que a vestimenta. Olhem para os corvos, que não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves do céu. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia, pode acrescentar uma hora na sua vida? Já que vocês não podem fazer essa coisa mínima, por que vocês estão preocupados com as outras? Considerai como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, na sua glória toda, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos, pois as pessoas que não conhecem a Deus é que buscam estas coisas. O vosso Pai sabe que vocês necessitam delas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas que foram faladas aqui vos serão acrescentadas. Amém? Jesus, ele fala ali para os seus discípulos, não se preocupe. Não se preocupe se seu armário está cheio ou vazio. Não se preocupe se você vai conseguir comprar aquela roupa que você gosta. Não se preocupe em trabalhar dia e noite para fazer estas coisas. Não se preocupem em acordar cedo e dormir tarde. Não se preocupem se a vida não é só comida e não é só bebida, é muito mais do que isso. Não andem ansiosos, não gaste a sua energia, não dedique tanto tempo e tanto desgaste nestas coisas. Ele fala, por acaso, algum de vocês com tanta ansiedade e com tanto trabalho e com tanta doação e com tanto desgaste, por acaso vocês podem acrescentar uma hora na sua vida? Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nada andando excessivamente preocupados e ansiosos. Mas a medicina, a ciência diz que nós perdemos dias, que nós perdemos horas quando nós andamos ansiosos e andamos excessivamente preocupados. O ansioso, ele tem insônia. O ansioso, ele tem palpitações. O ansioso, ele passa a noite inteira pensando. A Lívia falou aqui, né, que ela ficava checando o que ela fez e o que ela ia fazer no outro dia.
Quando nós estamos excessivamente ansiosos, nós gastamos tempo e nós não deixamos o nosso corpo descansar. Ele precisa fazer coisas, ele precisa estar em atividade e eu perco o controle. É como se ele tivesse vida própria e ele quer estar o tempo todo ativo. Então eu não durmo, eu não como, eu estou sempre preocupado com o que vai acontecer, com o que eu vou fazer. Não andeis ansiosos. Jesus falando ali para os discípulos, você não pode, não deve andar ansioso. A ansiedade, ela gera... Eu até achei uma imagem, um vídeo, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver ou se você já passou por isso, de uma pessoa em crise de ansiedade. Eu vejo isso quase todos os dias dentro do consultório. E eu ia trazer umas imagens de uma pessoa em crise, mas como eu sei que tem pessoas aqui que ainda estão no processo, são imagens muito fortes. Eu não sei se você já chegou a presenciar pessoas com crise de ansiedade. É horrível, o ar não vem, o desespero. Você tem a certeza de que você vai morrer naquela hora. Eu conheci uma pessoa que ele foi tirado de SAMU, de dentro do seu trabalho, e uma outra jovem que foi tirada dentro do cursinho também pelo SAMU, porque ela teve uma crise e ficou paralisado. Esse moço, ele falava para mim, um moço de 40 anos, né? Moço ainda para mim, que eu tô velha já, 40 anos, e ele falava assim, Tita, eu tinha certeza que eu estava infartando, porque o meu coração queria sair pela boca, o meu braço, ele formigava, eu puxava o ar e o ar não vinha. É terrível. Você vendo uma pessoa com crise de ansiedade, você fica sem ar. É horrível, queridos, é horrível. E a pessoa tem realmente a sensação de que ela está morrendo. Que ponto que pode chegar o ser humano de sobrecarregar tanto a sua mente, o seu coração e o seu corpo, a ponto dele não ter mais o controle, dele não ter mais o domínio sobre aquilo? Ele fala, não andem ansiosos. A ansiedade, ela gera uma série de sintomas. E ela é prima irmã, que ela anda de mãozinha dada, assim, geralmente, com a depressão. A ansiedade mata, depressão mata. Nós tivemos um caso recentemente aqui em Guará, que saiu na mídia. Eu não conheço, mas e um homem jovem, também, fazendo tratamento para depressão, que tirou a sua vida poucas semanas atrás. Vocês viram isso, queridos? Um moço novo. E eu fiquei pensando, eu até comentei com meu marido, eu falei, gente, será que alguém, em algum momento, pôde falar para esse homem que em Cristo ele poderia achar descanso e um pouco de alívio para suas aflições? Será que ele teve a oportunidade de ouvir alguém falar que existe um lugar que é o esconderijo do Altíssimo, que é debaixo das asas do Onipotente, debaixo da sombra daquele que tem todo o poder? Eu não sei dizer, porque eu não conheço. Eu sei que o desespero dele foi tão grande que a única solução que ele achou para o seu sofrimento foi tirar a sua própria vida. Então, queridos, quando Paulo fala aqui, quando Jesus ele está falando para os discípulos, não andem ansiosos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Isso não é bom para você. Isso vai te levar para um lugar que te adoece. Vai te levar para um lugar onde te afasta das pessoas, da tua família, te afasta de você. Fala, olha para o campo, olha para os pássaros. Deus cuida dele, vocês valem muito mais. Se ele faz isso com a erva do campo que hoje nasceu, amanhã já murchou, muito mais ele fará por vocês que são seus filhos. Não andem ansiosos. As pessoas que não conhecem o Senhor andam por aí batendo cabeça sem saber o que fazer. Vocês não. Não andem ansiosos, meus amados. Igreja do Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma. Ele diz aqui onde nós lemos lá em Filipenses ainda, capítulo 4. Ele diz assim, ó. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Tenha equilíbrio. Seja moderado.
Não gaste 24 horas do seu dia trabalhando ou fazendo coisas. Trabalhando, leva serviço para casa e faz, e não tem tempo com a família. Não tem tempo para sair, para tomar um sorvete com seus filhos. Não sabem nem em que lugar estão os seus filhos da vida, o que está acontecendo com eles, com a sua família, nem com você mesmo, porque são tantas coisas, são tantas preocupações, são tantas ocupações que nós temos. Ele fala, perto está o Senhor. O Senhor não está virado, Ele não está com as costas viradas para as suas ansiedades e para as suas angústias e para as suas necessidades. Nós lemos lá, Ele falou, Ele sabe do que vocês precisam. Ele não está com os ouvidos tapados, Ele não está com os olhos fechados. Perto está o Senhor, Ele está perto e não longe. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece as suas angústias. Não andem ansiosos. Perto está o Senhor. Amém? E aí, Ele diz o seguinte: porque o Senhor está perto, eu preciso confiar. Hoje foi falado aqui 3 vezes, né? Ou mais. 3 só que eu contei. Josias falou, a Dailda falou na palavra de oferta, a Lívia falou que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus está aqui, eu estou aqui, ó. Eu preciso, se eu não estou, eu preciso chegar nesse lugar de descanso, de confiança. Diz uma certa vez que um homem foi viajar de avião, fazer uma viagem, e ele tinha uma criança no banco, sem acompanhante, uma criança brincando com seus bonequinhos ali, e ele ficou observando aquele garoto, e o voo seguiu, e em um certo momento, eles pegaram uma turbulência, e o avião começou a chacoalhar. Dá um medo, né, gente? E aí aquilo começou a chacoalhar, e aí as pessoas começaram a segurar nas suas poltronas, outras começaram a respirar mais fundo, e aí você ouviu um Pai Nosso lá atrás, e o menininho lá brincando com os seus bonecos. E o homem olhou para ele e falou para ele assim, você não está com medo? E ele virou para o homem e falou, não, meu pai é o piloto, pode ficar tranquilo. Deus está no controle. Se Deus está no controle da sua vida e você sabe que o seu pai está no controle da sua vida, eu posso continuar brincando com os meus bonecos, eu posso continuar dormindo, eu posso continuar tranquila, eu posso acordar não tão cedo e dormir não tão tarde, eu posso não temer o amanhã. Se meu pai está no controle, se meu pai que tem a direção, eu devo então estar no mesmo lugar que Paulo e no mesmo lugar que provavelmente essa criança também achou. É meu pai. Meu pai que está no controle, Ele é o piloto. É Ele que está dirigindo a minha vida. Se eu tenho essa certeza, senão eu preciso ter essa certeza de que se Deus é o meu pai e Ele está no controle da minha vida, eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, porque Ele sabe bem do que eu e você precisamos. Ele está perto. Uma certa vez, Jesus também estava com seus discípulos num barco. Ele entrou no barco para atravessar o mar e os seus discípulos estavam ali. E Jesus entrou no porão e foi dormir. E aí começou a tempestade e começou a entrar água no barco. E os seus discípulos ficaram desesperados e ansiosos. E aí eles vão lá e acordam Jesus e falam, Jesus, nós estamos morrendo, nós vamos morrer. Eu imagino o discipulinho, sem ar, Jesus, palpitação e medo e tudo mais. Jesus, nós vamos morrer. Eu não sei na sua versão como tá, mas na minha, Jesus, já viu quando você acorda no susto? O quê? Na minha versão, Jesus levanta e diz o seguinte, galera, pelo amor de Deus, eu tô nesse corpinho aqui, gente, preciso dormir, né? Não tô nessa terra. Como é que vocês me acordam assim, do nada? O que está acontecendo? O que está pegando? O mar, o vento. E Jesus vai lá e manda o mar se acalmar. E manda o vento se calar. E vira para eles e fala,
Tudo certo aí? Tudo bem aí? Qual a diferença desses discípulos para aquele menino? Eles não sabiam quem estava no barco. Eles não sabiam que Jesus estava perto. Ou mesmo Jesus estando perto, mesmo Jesus estando dentro do barco, eles... Senhor, cadê meu ar? Vou morrer. Eles não acharam, não tinham encontrado ainda este lugar que Paulo estava. E aí, quando Jesus diz isso e tudo se acalma, um vira para o outro e fala: que poder é esse? Quem é esse homem que manda o mar se acalmar e manda o vento ficar quieto e eles obedecem? É o mesmo que está perto e que está dentro e que tem o controle da nossa vida. E mesmo no meio do mar e da tempestade, eu não preciso ficar sem ar, eu não preciso achar que eu vou morrer. Eu sei quem está no barco, eu sei quem está comigo, eu sei quem é o meu Pai. Eu preciso encontrar este lugar seguro e falar: eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Eu não preciso me desesperar. E eles ficam assustados. E falam: Senhor, quem é esse homem? Quem é essa pessoa? E nós temos muitas angústias, queridos, grandes e pequenas. E aí, Paulo, então, ele diz aqui, aos Filipenses, ele dá alguns caminhos. Não encontrei ainda esse lugar. Eu sei que existe um lugar de descanso. Eu sei que existe um lugar de conforto, mas eu não consigo achar esse lugar. Eu não sei ainda, eu não consigo confiar, não consigo descansar. Eu não consigo que o ar venha. E aí Paulo, então, ele vem e nos dá algumas orientações. Lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, contudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quer alguns passos para ir a este lugar de descanso? Ore. Ore, ore. Fala: seja conhecida diante de Deus as vossas angústias. Seja conhecida diante de Deus as vossas aflições. Foi pregado aqui alguns domingos atrás, várias pregações sobre oração. Ore. Eu não tenho vontade de orar. Ore até ter vontade, querido. Ah, mas eu não sei orar. Fale com Deus. Ele te ouve, ele já sabe do seu jeito. Você não precisa ir diante do Senhor e falar: ó, amantíssimo Pai. Converse, ele é o teu Pai. Converse com ele. E aqui ele está dizendo: não andeis ansiosos, antes coloquem diante de Deus sejam conhecidas diante do Senhor as vossas súplicas e as vossas orações. Ore. Foi falado aqui muitas vezes: entra no teu quarto, ore, coloque diante de Deus as suas angústias. Ele está perto, ele vai te ouvir. Oração, queridos. Oração é o oxigênio da vida cristã. Se nós não queremos morrer espiritualmente, nós precisamos orar. Orar sem cessar. Orar em todo tempo. Orar pelas pessoas. Orar pela nossa casa. Eu preciso orar. E ele fala para nós orarmos com súplicas e com ações de graça. Teve uma época que, aí não sei hoje, que eu vi alguém ensinando sobre você ir determinar, né? Eu determino. Nada disso, irmãos. Vamos ao Senhor com humildade, com súplica e com gratidão. Mas eu estou na luta, Tito, aconteceu isso, olha o diagnóstico, olha meu filho, olha minha casa, olha minha situação financeira. Você acordou hoje? Está respirando? Está com vida? As misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Então você já tem motivo para ser grato. Seja grato ao Senhor. Vá ao Senhor com ações de graças, agradecendo ao Senhor pelo muito
que ele tem feito. Não seja o reclamão, o murmurador. Se o sol tá ruim, se tá frio tá ruim, se tá chovendo tá ruim, se tá seco tá ruim, tudo tá ruim. Eu tô lá trabalhando, ganhando o meu salário, mas eu reclamo, eu pego aquilo, eu murmuro sobre aquilo, eu murmuro sobre os meus filhos, eu murmuro sobre o meu casamento, eu murmuro sobre tudo. Ore, querido, coloque as suas angústias diante do Senhor. E aí a pastora Idailda estava falando sobre as pequenas coisas e grandes coisas. Nós devemos colocar as nossas angústias, até que ela pareça, até mesmo que muitas vezes ela pareça tola, as nossas angústias. Mas se aquilo me incomoda, eu preciso orar, eu preciso colocar diante de Deus aquilo. E aí, enquanto ela estava falando, eu me lembrei que há uns tempos atrás nós fomos para São Paulo visitar nossa família, que há muito tempo nós não íamos. E aí eu encontrei as minhas irmãs, e eu tenho uma irmã mais velha, que ela é uma pessoa muito de oração, ela sempre teve um dom de visão, de ver, né, algumas coisas, Deus mostrava para ela, ela sempre teve isso. E a gente sentada na mesa, ela me contando como que ela tinha querendo fazer uma consulta de graça. Eu falei, você vai pagar, minha filha. Ela contando que ela tinha muita fobia de lugar fechado. Porque quando uma pessoa lá, quando ela era criança, uma pessoa morreu e ela perguntou para minha mãe, o que vai acontecer com essa pessoa agora? Ela falou, eles vão colocar com a sensibilidade pedagógica da minha mãe. Ela falou, eles vão colocar numa caixa e vai enterrar, vai ficar lá debaixo da terra. Ela falou que a partir daquele momento, ela perdeu o ar. E ela falou assim, mas você também vai morrer? Ela falou, vou, e você também. E aí ela já ficou se imaginando debaixo da terra, dentro da caixa. Então ela falou que muitas vezes ela ficava sem ar e ela desenvolveu aquilo. E a gente conversando sobre isso, ela falou assim, Tito, você sabe que quando a mãe morreu, eu fiquei muito angustiada. Minha mãe também sempre foi uma mulher muito de oração, de Deus, tal. Ela falou, eu tinha certeza que a mãe estava com o Senhor. Mas eu achava que eu ia estar com ela no momento que ela ia morrer. E aí eu fiquei angustiada de não estar. E aí eu fiquei pensando, será que ela sofreu? Será que ela queria ir? Será que ela ficou com medo? Nananana. E isso começou a angustiar a vida dela. E depois que a minha mãe morreu, ela começou a orar a Deus. Falou, Senhor, queria tanto saber como a mãe morreu. Eu falei, minha filha, qual que é a necessidade disso, querida? Com tanta coisa para orar, fica atrapalhando, perdendo tempo de Deus, não. Ela falou, minha filha, minha angústia, deixa eu levar diante de Deus. E ela ficou 6 meses importunando Deus com isso, né? Eu brincava com ela. Pelo amor de Deus, eu vou trazer uns pedidos de oração lá da minha igreja, pra você que você tá com falta de objetivo para orar. E ela falou assim, ficou 6 meses orando. Meu Deus, que angústia. Ela falava que ela sofria com aquilo. E aí, depois de 6 meses, ela falou, Senhor, tá bom, vai, acho que o Senhor não quer mesmo me falar, tudo bem, eu entrego, acho que realmente isso não tem necessidade e tal. E uma das vezes, ela entra no quarto dela, senta na cama e começa a orar. E num desses dias, ela estava orando e ela se viu, ela falou que estava acordada, ela teve uma visão que ela estava na porta do quarto da minha mãe, né? A minha mãe, nos últimos dias, ela já estava numa cama hospitalar e ela viu, ela estava ali na porta daquele quarto, do jeito que era o quarto, a cama no canto, e a minha mãe lá deitada. E a minha mãe se chamava Lindaura. Aí ela disse que ela chegou na porta e ficou olhando, e de repente veio um clarão e uma pessoa, que ela não conseguia ver o rosto, que estava desfocado, ela não sabia se era um anjo, se era Jesus. E ela disse que aquela pessoa chegou na beira da cama dela e fez assim. Lindaura. Aí minha mãe levantou assim e falou, vamos embora, vamos para casa, tá na hora. Ela falou, mas já? Ele falou, é. Ela falou, mas e os meus filhos? Ele falou, pode ficar tranquila, que a partir de agora, Deus vai cuidar de cada um dos seus filhos. Ela falou, tá bom então. E ali, eles foram. E eu fiquei pensando, tinha necessidade de Deus falar isso para ela? Tinha necessidade, né, Idailda, de Deus comprar esse tênisinho para ele, se ele nem está descalço? Mas Deus trouxe um alívio para o coração dela e ela ficou em paz com aquilo. Então, seja pouco ou seja muito as suas aflições, Deus está perto. Ele quer levar você ao lugar de descanso, ao lugar de confiança. Perto está o Senhor. E aí a segunda coisa, então oração. A segunda coisa que ele fala é o seguinte, e ele diz aqui ainda, eu não posso pular isso. Ele fala o seguinte, ó,
Não andeis ansiosos, coloquem as suas petições. E no versículo 7 ele fala o quê? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós vamos a Deus em oração e colocamos as nossas aflições e as nossas angústias, Ele fala que a paz, que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não entende, aquela paz que não é falta de guerra, que não é falta de problema, que não é falta de conflito, é no meio do conflito, é no meio da guerra, Ele acha paz. É esse lugar de Paulo, que a paz que excede entendimento, todo entendimento estava sobre ele, estava sobre aquela criança. É a mesma paz que provavelmente estava com Daniel quando ele estava dentro da cova dos leões. É a mesma paz que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles estavam louvando ao Senhor dentro da fornalha. É a mesma paz que provavelmente estava com Moisés quando ele estava entre o mar e entre os cavaleiros de Faraó. A paz que excede entendimento. Então, querido, quando vir o dia mau, quando vier o dia mau, quando vier as angústias, quando vier as suas aflições, vá diante de Deus, coloque em Deus as suas orações, coloque e faça conhecida diante de Deus as suas aflições, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Amém? E ele diz mais, eu já estou terminando, queridos. Ele fala o seguinte, no versículo 8. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tem alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, primeira coisa, nós vamos orar. Segunda coisa, guarde os seus pensamentos. Guarde os seus pensamentos. Martinho Lutero, ele disse uma vez, muito provavelmente baseado num provérbio chinês, ele fala: nós não podemos impedir um passarinho de voar sobre a nossa cabeça. Mas se ele quiser fazer um ninho nos seus cabelos, nos meus cabelos, eu posso impedir? Sim ou não? Este é o pensamento. Às vezes você nem está pensando naquilo, pum, aquilo vem do nada. Você nem muitos que têm crise de ansiedade, na psicologia nós chamamos de pensamentos intrusivos. Eles vêm do nada. E geralmente pensamentos, desculpe, queridos, pensamentos ruins. Eles vêm sobre a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. Aqueles pensamentos, eles vêm do nada. Daqui a pouco você nem estava pensando naquilo. E aquilo vem sobre a sua mente. Eu não posso impedir isso, mas eu posso impedir ele de se instalar na minha mente, no meu coração. Eu posso não alimentar aquele pensamento. Eu posso não fortalecer aquele pensamento. Eu posso trocar aquele pensamento ruim de morte, de derrota, por pensamentos da palavra de Deus, por aquilo que eu sei que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Cuidar dos nossos pensamentos, aquilo que é bom, agradável, que é amável, que é de boa fama, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Cuidado, querido, com o que você tem enchido a sua mente. Cuidado com redes sociais. Cuidado com aquilo que você vai jogando para dentro de você. Cuidado com os seus pensamentos. Guarde os seus pensamentos. Os pensamentos, geralmente, quando eles vêm, quando nós estamos excessivamente preocupados, é sempre de coisa ruim, né? Eu vou ser mandada embora, eu vou... A coisa é tão maluca que uma vez, no final do ano, a Vitória foi passar uns dias na casa das tias lá em São Paulo. Nós fomos no Natal, ela ficou lá. E depois a minha irmã falou assim: Tita, eu coloco ela no ônibus, né, na rodoviária. E você pega ela na rodoviária aí. Vitória nunca viajou sozinho, pega ônibus, nem não pegava, né, na época, nem para ir para o centro de Guará. E eu falei: ai, Jesus amado. Aí tá. Aí eu estou lá assistindo TV e tá passando uma reportagem de uma moça daqui da nossa região, não sei se é Lorena, eu sei que é aqui do Vale, com esse negócio de carona online. Ela tinha marcado uma carona e ela pegou uma carona e ela foi morta e ninguém sabia onde estava a pessoa. E eu lá assistindo de boa, tranquila e calma. Aí a minha irmã me manda um WhatsApp falando assim: Tita, tô colocando a Vitória no ônibus. Aí eu mandei já pra Vitória: Vitória, não fala com ninguém, não olha pra ninguém, fica muda, presta atenção, não dorme, aquelas coisas de mãe, né?
E aí, ela falou, tô colocando a Vitória no ônibus. Daqui a pouco, aquele negócio da carona, eu falo, meu Deus. E se tem alguém do lado dela? Nossa, a Vitória vai dormir, gente. Do jeito que ela dorme muito, ela vai dormir. Vai acontecer alguma coisa. Daqui a pouco, quando eu me vi, gente, meu coração já estava acelerando. Meu pensamento, eu já estava pensando, já estava já ligando pro SAMU. Não sei se para ela, se para mim. Falei, opa, vem pra luz, Tita. Que tá pegando ali, né? Aí, lógico, fui mandando o WhatsApp para ela. Ela falou, mãe, você é tão doida que o ônibus está lotado, cheio. E eu fui falando, Senhor, deixa o ônibus vazio. Falei para ela, se não tiver vazio, você pega um lugar que não tem ninguém, dando todas as dicas para ela, né? Ela falou, mãe, você é tão doida que o ônibus está cheio. O único lugar vazio é do meu lado. Que eu vou estar doida. Eu falei, glória a Deus, perto está o Senhor, né? Que bom. Mas... queridos, se nós não tomarmos cuidado com a nossa mente, ela nos leva para lugares terríveis, para lugar de morte, para lugar de derrota, para lugar de doença, para lugares que nós não queremos e que Deus não tem para nós. Então, cuide dos seus pensamentos, tudo que é bom, amável, de boa fama, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, porque a hora que isso ocupar o seu pensamento, vai ser isso que vai sair pela sua boca e não o contrário. Você vai dizer, eu sei quem eu sou, Deus está no controle da minha vida, eu posso dormir tranquila, eu não preciso me desesperar, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo, na sombra das tuas asas, é o lugar que eu estou. E ele fala por último, no versículo 9, o que aprendestes e recebestes e ouviste de mim, em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vocês têm aprendido a palavra. Principalmente quem é membro desse lugar, queridos. Nós somos igreja como todas as outras. Nós temos as nossas limitações e as nossas falhas. Mas se tem algo que desde o começo do nosso ministério nós prezamos, é por ensinar a palavra para você. É para que você tenha uma vida de verdade com Deus. É para que você tenha uma vida real com Deus. E que isso flua de você de tal maneira que você possa alcançar outras pessoas. Que você aprenda da palavra. Não seja religioso, nem seja cumpridor, nem venha bater cartão na igreja. Nossa, tem que ir lá bater o cartão na igreja. Se você está aqui neste lugar, você tem aprendido. Hoje tem palavra na internet, louvores, palavras ministradas. E aí Paulo diz o seguinte: cumpram, pratiquem o que vocês têm aprendido, o que vocês têm ouvido, o que vocês têm visto na minha vida. Pratiquem a palavra, porque aquele que ouve a palavra, mas não pratica, o que a Bíblia fala? Que ele vai para lá e para cá, e não chega a lugar nenhum. Ele fala, não seja assim a vossa vida. Aquilo que você tem aprendido. Uma vez uma pessoa que estava vindo para o evangelho, ela falou para mim, Tita, eu sei muito pouco da palavra, eu tenho dificuldade, eu leio pouco. Eu falo, não tem problema, se você souber 3 versículos da palavra, pratique isso, traga para sua vida, aplique isso na sua vida, está ótimo. Aos poucos você vai aprendendo mais. Não se preocupe em saber muito, se preocupe em praticar aquilo que você tem aprendido. Um filósofo disse que se eu sei e não pratico aquilo que eu falo que eu sei, que eu acho que eu sei, eu não sei. Eu penso que eu sei, eu acho que eu sei, mas eu não sei. Para consolidar o conhecimento, eu preciso praticar, eu preciso saber fazer, eu preciso aplicar aquilo na minha vida. Então, queridos, esses 3 passos que Paulo nos dá para achar esse lugar de descanso, para achar esse lugar onde eu não preciso andar ansioso. Ore, 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 ore sem cessar. Ore, leve diante de Deus. Está angustiado, está todo mundo na empresa sendo mandado embora. Ore, está todo mundo ficando doente na sua família. Ore, ore por você, ore por eles. Guarde os seus pensamentos, coloque dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente, tudo que é bom, agradável ao Senhor, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, jogue para dentro de você. E pratique a palavra, pratique o que você tem aprendido. Crie situações para que você possa fazer a prática do conhecimento e não só saber,
Não só ficar no mundo das ideias, não só ficar no mundo do eu sei, mas eu sei e sei fazer, porque eu aplico aquilo sobre minha vida. Amém, queridos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor, perto está o Senhor, e Ele está no controle da nossa vida também. Amém? Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nos ajude, Pai, a sairmos deste lugar de ansiedade, Senhor. Nos ajuda a sair, Senhor, deste lugar de agitação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a chegar, Senhor, no teu esconderijo, Senhor. Nos ajuda a chegar, Senhor, no lugar debaixo das tuas asas, Senhor, onde há descanso, onde há alívio, onde há tranquilidade, Senhor, onde eu posso dormir, onde eu posso descansar, onde eu posso saber quem eu sou, onde eu posso, Senhor, continuar, Senhor, onde eu posso estar com a minha família, com os meus amigos, com meus irmãos, Senhor, sem estar adoecido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. Vem, Senhor, nos ensinar a colocar diante de Ti as nossas angústias, fazer conhecida diante de Ti, Senhor, as nossas aflições, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a irmos a Ti com ações de graça, Senhor, e com o coração mesmo, Senhor amado, deixando diante do Teu altar as nossas aflições. Guarda, Senhor, os nossos pensamentos e o nosso coração, Senhor, e nos ajuda, Pai, a não sermos inconstantes no nosso saber, não sermos inconstantes naquilo que nós temos aprendido do Senhor, Pai. E o Deus de paz será conosco, e a Tua paz, que é loucura para este mundo, Senhor, virá sobre nós, virá sobre cada um de nós, Senhor. E nós, Senhor, não vamos nos desesperar e nem vamos nos ansiar, porque o Senhor é o Emanuel, Deus conosco, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você recebe a palavra de Deus esta noite? Todas as vezes que as pessoas vêm pregar neste lugar, eu faço questão de não interferir, para que não haja influência. Mas eu percebo que Deus vem falando conosco algumas coisas de maneira reiterada. Deus tem tocado em nós em algumas questões que já tem sido falado neste lugar. Como você já sabe, os prognósticos futuros não são os melhores em relação à saúde emocional das pessoas. Existem coisas que só você pode fazer. Ou se eu tiver que melhorar essa informação, seria o seguinte: olha para mim. Ajude Deus a te ajudar. Faça a sua parte. Não assuma mais do que pode. Não se envolva com coisas além do que você é capaz. Existe um corpo físico que depende dessa mente saudável. E mais uma vez, é a palavra de Deus para nós dizendo: entra no teu quarto, dobra o teu joelho, fala com Deus. Ele vai falar com você. É tempo de buscar ao Senhor ainda. Amém? Amém? Deus não
te chamou para ficar doente. Mas se você estiver ficando, receba esta palavra de alerta. Eu queria que você orasse com alguém que está pertinho de você agora. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Mas antes que você comece a orar, preste atenção. Eu queria que você perguntasse pelo nome dela, tanto direita quanto esquerda. Se você já conhece, maravilha. Se você não conhece, agora é um bom momento para você conhecê-la. A coisa gostosa disso é que enquanto você ora por elas, elas vão estar orando por você. E o foco da nossa oração aqui hoje é isso. Espírito Santo, dá-nos a graça de andarmos no ritmo que é próprio da nossa condição. Ore agora com esse coração que está perto de você. Faz isso agora. Feche os teus olhos. Como foi dito aqui, você só precisa ser original. Original. Seja espontâneo. Fala do seu jeito. Falar com Deus é falar o que está no teu coração. Então fala, sem medo. Espírito Santo, entra nas causas, afeta a origem da nossa ansiedade, cura-nos da ansiedade que nos atormenta, que nos esgota, que nos traz agonia. Espírito Santo, ajuda-nos a ir por quarto. Ajuda-nos a entrar no Santo dos Santos. Mesmo quando estivermos lá no trabalho, mesmo quando estivermos na faculdade, mesmo quando estivermos em casa, quando estivermos na tua casa, na tua igreja, quando estivermos na rua, quando a ansiedade se aproximar, ensina-nos a entrar no Santo dos Santos e nos abrigarmos perante a tua presença. Dá-nos esta graça. Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver. Segura em tuas mãos, estou. A tua palavra me diz: não me guia pelo que vejo aqui, vivo pela fé em ti, meu Deus. Vento pode soprar,
casa, dono do meu coração, confio em ti. Minha alma canta, A minha alma canta. Grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. O vento pode soprar, mas se enfurecer, o mundo pode vir atacar. Maior és tu em mim, oh Deus, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. minha alma canta, A minha alma canta. Oh, grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. meus olhos estão em ti. Aplauda o Senhor e a sua palavra. Oh. Amém. Amém, igreja? Amém. Estamos aprendendo com o tempo de que nós não fomos feitos para abraçar o mundo. Temos esse desejo. Sonhamos. Caminhamos muitas vezes nessa direção. Mas, como sábios, nós vamos nos dando conta de que a gente definitivamente não tem condições de levar tudo a cabo. E que bom. Porque se eu sou limitado, isso me faz depender mais do nosso Deus. Amém? É. Aquilo que te agoniza porque você não conseguiu, porque não foi feito, porque passou, porque não volta mais. Descansa. Deixa Deus no controle. Novos momentos, novos tempos, novas oportunidades Deus trará à tua vida. Amém? Amém, igreja? Eu queria que você liberasse uma palavra de Deus para a pessoa que está do teu lado. Uma palavra do coração do Senhor, estimulando o coração dele a descansar em Deus. Seja livre agora para ministrar ao teu irmão. Sejamos curados neste lugar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.